A barriga d'água é uma das doenças que mais assola o nosso querido Brasil, causando várias mortes por ano. Mas o que muita gente não sabe é que em 2018, cientistas do Instituto Butantan em São Paulo chegaram cada vez mais perto da descoberta de uma vacina. Isso estudando o grupo de macacos rezos. Eles perceberam que quando esse verme entra nesses macacos, a resposta imunológica, o sistema de defesa deles consegue ser muito eficaz. Se eles conseguirem entender como é que é essa produção de anticorpos contra esse verme, a gente vai ter uma luz no fim do túnel para finalmente acabar de uma vez por todas com essa doença que leva tantas e tantas vidas por ano. E se você quer entender um pouco mais sobre a barriga d'água, eu me chamo Jonas, sou professor aqui do Ciência do Papel e te convido a esse mundo assombroso das verminoses. Vem! Salve, salve, meu forofofinho, minha forofofinha. Seja mais uma vez bem-vinda aqui a uma aula no nosso querido Ciências no Papel com o querido professor Jonas, e a gente vai dar um prosseguimento nessa parte das verminoses. A gente viu lá no grupinho dos plateumintos, que foi nossa aula passada, que esses camaradas, eles apresentam seres de vida livre, que não fazem mal a ninguém, mas também seres que causam, que são parasitas. E aqui a gente vai dar uma olhadinha em algumas doenças causadas por eles. E a que eu separei hoje para vocês é uma doença conhecida como esquistossomose. Ela tem também um outro nome popular muito conhecido aqui no nosso Brasil, que é a famosa barriga d'água. Prof, barriga d'água, pois é. Só que para a gente entender um pouquinho dessas doenças, eu sempre costumo fazer em aula de doença, dividir ela em 4 pedaços. Então você tem que entender o seguinte: quem é que causa, o agente etiológico, o que é que a pessoa sente, os sintomas, como é que você pega, ou seja, a transmissão, e como é que você previne ou trata, que seria a profilaxia. Então, toda aula de doença a gente passa nessas 4 partes: quem causa, qual o sintoma, como é que pega, como é que previne. Então, aqui eu coloquei para vocês o nome desse camarada, é um nomezinho bem chique, né? Xistosoma. Eita, prof, que nome massa. Dá para botar o nome de cachorro, né? Xisto. Massa, né? Xisto. Isso para um cachorro é massa, né? Xisto. E se você tiver 2 cachorros, um fica xisto e o outro zoma. Xistosoma, pronto. Você chama os 2 cachorrinhos. Cara, xistosoma, uma zona, é o nome do verme que causa isso. Por sinal, ele tá bem ali no nosso slide. Você consegue ver em vermelho o macho. O macho, ele parece uma banana aberta. E em azulzinho você tem a fêmea dentro dele fazendo saliência, né? Copulando com o macho. Então, prof, que interessante, né? É a fêmea que entra no macho. Pois é, nesse caso aqui, a fêmea entra no macho para poder cruzar. O que a gente sabe? Uma das principais características dessa doença é que quando a pessoa adquire, depois de um tempo, você percebe que o abdômen dela começa a ficar bem grande. Se vocês olharem aí a imagem desse cidadão, ele não é um homem gordo. Você percebe que ele é bem magrinho, os bracinhos finos, a clavícula aqui fino, o peitoral fino, só que a barriga dele parece que vai explodir. O que aconteceu com esse cara? Por causa da presença do verme, infelizmente, o fígado começou a crescer e o baço também. É por isso que eu coloquei que o principal sintoma é hepatoesplenomegalia. A mega vem de grande, de crescer. Hepato vem de fígado. Já ouviu falar de hepatite? Pronto. Hepatite vem de quê, prof? De inflamação no fígado. Hepatoma é um câncer aonde? No fígado. Então, essa palavra hepático sempre faz referência a fígado. E espleno faz referência a baço. Então, a gente percebe que nessa doença, os 2 órgãos que principalmente crescem e aumentam essa barriga é o fígado e o baço. E, logicamente, né, vai acumulando água nessa cavidade abdominal. Por isso que vai ficando, né, com a barriga d'água. Realmente tem líquido aí, pessoal. Professor, se eu furar, sai então? Sim, sai. Se você furar, você não vai fazer isso, obviamente. Mas se você furar, sai. Agora, o que a gente sabe, prof? Como é que a gente faz para pegar essa doença? Gente, aqui é bem complicado. Olha só, essa doença, ela tem a ver com uma penetração de uma larva. Esse verme, como eu vou mostrar para vocês, ele costuma soltar uma larva. E essa larva, ela entra através da sua pele. E detalhe, viu? Não precisa estar cortado, não. Basta só existir ali o contato que ela consegue. Vai aparecer para vocês aqui esse ciclo. E aí fica mais fácil de você entender. Então, para a gente poder entender como é que funciona essa doença, toda doença envolvendo vermes praticamente vai ter que ter a presença de fezes. Então, vamos lá, prof. Me explica como é que funciona isso, então, direitinho. Pessoal, a gente vai começar com uma pessoa que está doente, tá ok? Vamos supor que o seu professor de português está doente, está com barriga d'água.
Chegou o professor lá de português, não achou um banheiro ali perto, foi ali pertinho do rio e fez cocô. Pum, botou lá. Só que na hora que ele fez cocô, como ele tá doente, ele não sabia. Mas o cocô dele tá cheio de ovos desses vermes. Caso você não saiba, quando esse verme entra no seu corpo, ele bota muitos ovos. E aí toda vez que você faz cocô, o cocô sai e vai um monte de ovinho junto. Qual é o problema, prof? Se esse ovo, galera, acabar encostando na água, se a água conseguir alcançar esse ovo, o que é que vai acontecer? Esse ovinho vai abrir. De dentro dele vai sair uma larva chamada de miracídio. E que pra nós ela não é perigosa. Mas ela é perigosa para um outro animal, para o caramujo. Então olha o que acontece. Essa larvinha, ela vai nadando na água até encontrar um caramujo. Na hora que ela encontra o caramujo, como eu botei aqui pra vocês no slide, dentro do caramujo, não é qualquer caramujo, é um caramujo do gênero Bionfalaria, então tem que ser um caramujo bem específico. O que é que vai acontecer, prof? Dentro desse caramujo, o miracídio vai se transformar em uma outra larva chamada de cercária. Prof. É aquela que você falou que penetra ativamente? Exatamente. Então, olha só. O camarada fez cocô. Esse cocô caiu ali na água. Desse cocô tinham ovos. O ovinho, ele abre. Sai uma larva chamada miracídio. Esse daí entra no caramujo. Dentro do caramujo se transforma em cercária. E aí, gente, essa cercária ela fica nadando ali dentro da água. Pode ser um lago, pode ser uma lagoa, pode ser um açude. Qualquer canto que seja de água doce. E aí, na hora que ela fica nadando, na hora que você colocar o seu pé, for tomar um banho, colocar a sua mão, ela só precisa disso. Ela toca na sua pele, ela faz uma forcinha e entra. A gente tem até um ditado que diz assim, ó: nadou, coçou, então é porque pegou. Então se você foi tomar um banho de rio e depois de lá começou a dar uma coceira no braço, uma coceira na perna, pode ser que você tenha tido contato com uma safada dessa. É, prof, complicado, né? Pois é. Agora, sabe o que é mais perigoso do que isso? Muito mais perigoso? Você não deixar o seu like aqui. Porque quando você não deixa o like, o YouTube entende que a gente não é importante, não empurra a gente para outras pessoas, para elas aprenderem sobre a barriga d'água e acabar escapando de uma, né, problemática dessa. Então você vai lá, dá aquela força, dá aquele like maroto, maceta aí o compartilhamento e, óbvio, se você ainda não é inscrito aqui no nosso Ciência no Papel, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não ficar por fora de nenhuma novidade que a gente bota aqui. Massa, né? O que mais, prof? Depois que essa cercária safada entra no seu corpo, ela vai entrar nos seus vasos sanguíneos e ali ela vai se tornar um verme adulto. Sério, prof? Sério. E ela fica morando, gente, bem pertinho do seu fígado. Lá pertinho do fígado, ela começa a botar ovos e mais ovos e mais ovos. E esses ovinhos começam a bater no seu fígado. O fígado começa a ficar dolorido e, ó, cresce de tamanho. Ah, prof, é por isso que tem a hepatomegalia? Exatamente, é o ovinho dela, ó, batendo no fígado. Só que também tem tanto ovo, gente, que esse ovinho ele começa a descer, ele perfura a parede do intestino e acaba caindo de novo lá dentro. E aí, quando você fizer cocô, aquele cocô vai sair com ovos novamente e o ciclo vai se repetir. Então, olha como é perigoso. É uma doença que sim, pode levar à morte se você não tomar cuidado. Nesse caso, o humano é o hospedeiro definitivo, enquanto que o caramujo é o hospedeiro intermediário, tá? É o que faz o meio de campo entre eles. Professor, e como é que eu faço então para poder evitar um problema maior com essa doença? Basicamente, a melhor profilaxia é o saneamento básico. Veja que todo o problema começou porque o camarada foi fazer cocô ali perto do rio, ao invés de fazer no banheiro, num vaso sanitário, num local destinado para isso. Prof, o que é saneamento básico? Gente, bem resumido, saneamento básico é você oferecer água tratada para as pessoas e escoamento e tratamento de esgoto. O normal não é que dejeto, que cocô, que xixi fique ali exposto no ambiente. O ideal é que aquele camarada caia ali num escoamento de esgoto e depois seja tratado e levado para um lugar de correto destino. Mas ficar em ambiente aberto, você facilita muito que outras pessoas possam ter contato com isso e acabar adoecendo. Logicamente, você também pode causar a eliminação do caramujo. Eu acho isso aqui mais difícil, tá? Porque como é que você faz para matar um caramujo sem matar os outros animais? Mas tá valendo, né? Se você conseguir se livrar, acertou. E também o tratamento dos doentes. Essa doença ela tem cura, tá?
Então, se uma pessoa acabar pegando e ela fizer o tratamento direitinho, vai dar super, super, super certo. E se você quer acompanhar mais coisas aqui do Reino Animal, se liga na nossa playlist que a gente tem. E aí você pode ficar por dentro de tudo que a gente vai colocando e tudo que a gente vai estar produzindo aqui nas próximas aulas. Um cheiro bem grande e até a próxima. Valeu!